Daqui a pouquinho começa. Começou já, na verdade. Então vamos lá. É nós. Preposição é um assunto de fundamental importância, né? Como todos os assuntos que nós vimos até agora. Né? É uma classe de palavras que é interessante que nós tenhamos um certo domínio, como eu venho dizendo, tanto para se dar bem nas questões da prova de linguagem, quanto na produção do texto. Tá certo? Então vamos lá. É uma classe de palavras extremamente importante. Observe. Vamos começar pela definição. Do ponto de vista do sentido, ou seja, do ponto de vista semântico, a preposição ela estabelece determinadas relações de sentido. Só que tudo vai depender do contexto. Por quê? Porque as preposições elas são vazias, elas não têm sentido se elas estão ou são empregadas ou são analisadas fora de contexto. Por isso que eu venho dizendo há muito tempo, aqui nas aulas do curso, as palavras não devem ser analisadas de forma isolada ou fora de contexto, certo? Um bom exemplo aí são as preposições. Elas estabelecem relações de sentido, mas dentro de um contexto. Fora dele, elas são completamente vazias de sentido. Então, muito cuidado com isso. Olhe só como o sentido da frase muda com o uso diverso da preposição, ou seja, diferentes preposições empregadas numa mesma situação de fala fazem com que o sentido da frase seja alterado. Olha só, com a preposição a, falou a Lucas. Com a preposição ante, falou ante Lucas. Olha a diferença. Com a preposição após, falou após Lucas. Já tem outro sentido. Com a preposição contra, falou contra Lucas. Sentido totalmente diferente dos anteriores. Com a preposição de, falou de Lucas. Com a preposição em, falou em Lucas. Com a preposição para, falou para Lucas. Com a preposição perante, falou perante Lucas. Com a preposição por, falou por Lucas. Com a preposição sem, falou sem Lucas. Com a preposição sobre, falou sobre Lucas. Tem até aquela questão, né, que a gente usa muito. Ah, eu estava falando de você. Peraí, você estava falando de mim ou falando sobre mim? São situações de sentidos diferentes, né? Ah, eu estava falando de Jefinho ontem. Peraí, eu estava falando de Jefinho ou estava falando sobre Jefinho? Esse de tem o sentido de estava falando mal, né? Estava criticando, estava falando dele. E falando sobre, tem o sentido de falando a respeito dele. Pode até ser que seja de mal, né? Mas dá uma ideia assim que o de você está falando mal da pessoa e o sobre está falando a respeito da pessoa, que pode ser mal ou pode ser de bem, certo? Ou pode estar elogiando. Então, observe a preposição ou as preposições nesse momento de emprego em cada situação diferente que vai trazer um contexto ou um sentido diferente. Diferentes contextos trazem diferentes situações e vice-versa. Do ponto de vista morfológico, classe de palavras, a preposição é uma palavra invariável. Ou seja, a preposição ela não se flexiona, ela não varia, ela não muda, tá certo? Não muda. Invariável, não muda.
e tem o papel de conector. Por isso é importante. Preposições são elementos de conexão. E elementos de conexão, elas ajudam a construir a coesão textual. Competência 4 na redação do Enem. Tá certo? Então, observe que é importante o quanto as preposições são importantes. Na aula de segunda-feira próxima, na próxima aula, dia 25, nós iremos ver outra classe de conectivos de fundamental importância, que são as conjunções, também invariáveis, também conectores, tá certo? Por serem conectores, as preposições elas cumprem a função de ligar palavras entre si, foca nisso aqui, de ligar palavras a orações ou ligar orações entre si. Então, as preposições, elas ligam palavras a orações e elas ligam orações entre si, certo? Então, elas não ligam só palavras a palavras, elas ligam palavras a orações e ligam ainda orações a orações, orações entre si. Olha só, até amanhã, vou ficar em Paris. Ficou vou ficam aqui, né? Vou ficar, isso é o R. Sairemos com você hoje. Ai de mim. Quem de nós dois? Aquela música. Estudo muito português para passar logo. Observe que eu tenho aqui várias situações da preposição sendo usada como conectivo em determinados contextos diferentes. Do ponto de vista sintático, e quando se fala em sintático ou sintaxe, a gente fala em relação, tá certo? Em função que a palavra exerce, a preposição foca nisso aqui, ó. A preposição nunca exerce função sintática. Ela nunca exerce função sintática, mas ela participa no sistema de transitividade. Ou seja, quando nós estamos estudando transitividade verbal, a preposição tem um papel fundamental na introdução do objeto direto, complemento do verbo. Quando nós estamos estudando complemento nominal, a preposição é essencial para unir o substantivo, o adjetivo ou o advérbio ao seu complemento. O complemento nominal é sempre preposicionado. Tá certo? Existem alguns adjuntos adnominais preposicionados, como, por exemplo, as locuções adjetivas, na função de adjuntos adnominais. Quando nós vamos estudar regência, é essencial o papel da preposição, né? Na regência verbal, no caso da transitividade do verbo. Na nominal, no caso, entre a relação entre o nome e o seu complemento. Por exemplo, a palavra apto. Apto. A palavra apto, ela rege a preposição a. Quem é apto ou quem está apto é apto a ou está apto a algo. Está apto a dirigir. Por exemplo, Jefinho acabou de tirar sua permissão para dirigir. Então, Jefinho está apto a dirigir. Tá certo? Então, essa é a relação aqui. O nome e a preposição que esse nome rege para chegar ao seu complemento. Então, é fundamental a importância que eu entenda a preposição. Que eu tenha em mente quais são as principais preposições, no caso, as essenciais, mas que eu tenha também em mente que existem palavras que não são preposições, mas que, em determinados contextos, vão exercer esse papel, que são as preposições acidentais. Falaremos sobre elas na sequência. Tá certo? Então, tem que se ligar nisso aí. Muitos substantivos, muitos adjetivos e advérbios exigem complementos preposicionados.
Então, a preposição ela é conhecida como conectivo subordinativo. Foca nisso aí, tá certo? Eu vou repetir. Quem tem não, vocês já têm o slide. Claro, lá está em PDF, mas é o mesmo material. Imprimam. E não se limitem só a imprimir. Transcrevam os materiais. Ah, mas dá muito trabalho. Transcrevam. Se não quiser escrever tal qual, letra por letra, faça um pequeno resumo do que você entendeu daquele assunto ali. Professor, mas eu não sei fazer esse resumo, eu tenho dificuldades. Calma. Faça como se você estivesse preparando um seminário, né? Ou seja, estivesse preparando para dar uma aula sobre aquele assunto. Você faz um resumo como se fosse explicar para alguém. Acabou, o resumo está pronto. O que você não consegue explicar para outra pessoa, você não aprendeu. Papo reto. Não tem o que fazer. Se você não consegue explicar para outra pessoa, então você não aprendeu. Tá certo? Por isso, uma das técnicas de estudo mais eficientes, inclusive, é essa. Você faz um resumo do que você está estudando, técnica Feynman, e depois tenta explicar para alguém. Se você conseguir explicar para alguém, acabou. Você entendeu? Quer uma dica? Faça o resumo e faça um vídeo. Você explicando. Depois você analisa e corrige os pontos onde precisa melhorar. Tá certo? Dica de estudo. Já valeu a aula. Se eu terminar a aula agora, já valeu a aula. Não é o tempo, a quantidade de horas que você estuda que vão fazer a diferença. É a qualidade. É o modo como você estuda. Tá certo? Por enquanto tem perguntas. Isso, Raiz. Primeiramente eu vou responder Raíssa, depois eu vou falar o comentário de Raimundo. Raíssa perguntou assim: tem alguma diferença entre para e pra? Eu só uso ou é só questão de formalidade mesmo? A diferença é para, linguagem culta, para, coloquial, da oralidade. Então você vai usar o quê? Para escrever, nunca deve se usar para. Vai escrever é para. Preposição para. Tá certo? Não se usa para na escrita. Raimundo comentou, aliás, creio eu que é sobre a parte dos resumos que eu falei. Sim, é só focar no que é mais importante. Você foca nas partes mais importantes e faz o resumo. E não esqueçam de tentar explicar para alguém. Grava um vídeo, que é o melhor, depois você analisa o seu vídeo, ou você tenta explicar para um cachorro, para um papagaio de sua casa, para seu irmão pequeno, pega lá e serve de cobaia, ou para alguém, de preferência também, assim, da sua faixa etária para cima, porque a pessoa pode dizer se entendeu ou não depois, pode dar um feedback, isso é importante, certo? Mas não deixem de fazer isso. Vocês vão perceber o quanto vai mudar a vida de vocês. Dá mais trabalho, tal, mas as coisas fáceis geralmente são problemáticas. Raimundo levantou a mão. Manda, Raimundo. Depois eu falo ali sobre a pergunta de Henrique. Manda, Raimundo. Eu faço assim, Alice. Primeiro, quando eu vou rever a aula, eu ativo logo a legenda, assisto a aula toda com legendado, para depois repassar de mente o que eu peguei. Bom, Raimundo, se eu soubesse que você fazia isso, eu estaria dando aula em inglês. Olha só. Bom, pela cara dada, não faço dificultar a vida do estudante, não. Ora, eu não sei nem português que preste, que dirá inglês, Raimundo.
Deixa eu responder aqui a Henrique. Henrique perguntou aqui, quando eu posso usar o aí com acento e o ai? Situações totalmente distintas. Se eu digo assim, ó, se eu quero dizer, se você me fura com qualquer coisa, eu digo ai, esse ai é sem acento, ai. Então, assim, o a e o i. É uma interjeição. Ai. Já o aí com acento é um advérbio de lugar. Aí. Onde eu coloco essa garrafa? Coloque aí. Entendeu? Ai é interjeição. Ai, sem acento. Ai, você se queimou, por exemplo. Ai, interjeição. Ou então, aí. Coloque aí. Então, esse aí é um advérbio. É um advérbio de lugar. Tá certo? Vou até escrever aqui. Ai, interjeição. Aí, com acento, advérbio de lugar. Tranquilo? Estou para sacar aí? A diferença é só essa. É isso aí. Ah, Oi. sei que era uma Oi, pergunta. Sei que era uma pergunta. não, já foi aqui. Tranquilo aí, Henrique. Vou dar continuidade. Qualquer coisa é só chamar. Então, observe. Não concordo com atitudes precipitadas. Tenho admiração por quem é solidário. Bebida alcoólica é importante, perdão, é proibida ou é imprópria para menores. Paralelamente às apresentações, o cantor se destacou. Observe que eu tenho com, por, para e as, no caso, a preposição a, fundida com o artigo as, fazendo a crase no plural, a ocorrência da crase no plural. Certo? Vou repetir, que eu já falei algumas vezes. Dentro desse a existem dois as. Um a preposição e um a artigo. Professor, como assim? Esse a preposição é o a que rege, regência. O advérbio paralelamente. Paralelamente a. O que é paralelo a. Tá certo? E esse outro a, que no caso aqui estaria no plural, as, é o artigo feminino plural que acompanha o substantivo feminino plural apresentações. Então, houve essa fusão paralelamente às apresentações. O fenômeno da crase acontece por essa fusão entre uma preposição e um artigo, uma preposição e um pronome demonstrativo. Certo? Fique atento. Isso aqui é importante. Não é em todo contexto que a preposição pode apresentar sentidos. Tá certo? Não é em todo contexto que a preposição pode apresentar sentido. Às vezes, a preposição não tem sentido algum. Ela serve ali só como um mero conector. Ou conectivo, como vocês queiram chamar. Mas não traz em si um sentido. Segundo, o papel da preposição é subordinar um termo a outro. É tornar um termo dependente de outro. Tá certo? Subordinação pressupõe dependência. E você é ou está subordinado a alguém, você é ou está subordinado ou subordinada àquela pessoa. Tá certo? Logo, o primeiro termo, que é o termo anterior à preposição, que é o termo da esquerda, é o termo subordinante. E o termo da direita, posterior à preposição, é o termo subordinado. Observemos, pois, a frase. Desde o ano passado, decidi estudar por videoaulas, pois simpatizei com o método. Observe que eu tenho desde
por e com. 3 preposições. Tá certo? 3 preposições. Preposições essenciais. Falaremos sobre elas já já. Primeiro, nessa frase aí. As preposições indicam tempo e meio. A preposição desde indica tempo. Desde o ano passado, desde aquele tempo. Tá certo? A preposição por indica meio. Por videoaula. Por meio de videoaulas. Entenderam? Respectivamente, essas duas preposições trazem em si uma ideia de tempo, desde aquele tempo, e meio, por meio de videoaulas. Já a preposição com tem sentido nenhum nesse contexto. Observe. Ah, professor, a preposição com não serve para nada? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo nesse contexto, preposição com é um mero elemento conectivo. Está apenas conectando aqui, ó. Simpatizei e método. Sem trazer uma carga semântica, sem trazer um valor semântico. Tá certo? Segundo, as preposições são invariáveis. Portanto, elas não variam, não mudam. Tá certo? Por exemplo, de. De é uma preposição, né? Não existe dis. Não tem plural. Ah, professor, mas tem das, por exemplo. Ah, mas aí é uma contração. A preposição de, mas o artigo as. Não é uma preposição essencial. Tá certo? Aí é outro papo. Então elas não variam, elas são invariáveis. Certo? 3. As preposições, elas participam na construção dos adjuntos adverbiais de tempo. No caso aqui, desde o ano passado, já que essas 3 análises referem-se a essa frase, tá certo? E de meio, por videoaulas. No sistema de transitividade do verbo simpatizar, por quê? Porque simpatizar exige um objeto indireto iniciado pela preposição. No caso aqui, ó, com. Simpatiza e antipatiza regem a preposição com. Simpatizei com ele. Antipatizei com ele. É um caso de regência. Nós vimos regência verbal nas aulas passadas. Certo? E nominal também. Vocês devem lembrar. Antes de passar para a próximo slide, eu vou olhar aqui, tem alguma perguntinha. Pronto. Não temos perguntas. Temos dúvidas aí até aqui? Vocês estão muito calados hoje. Temos dúvidas, temos questionamentos, né? Ó, até aqui tá ok. Roberta disse que está tranquilo, não tem dúvidas. E o Uri disse que até agora não. Duro é o homem da vaquejada. Pois bem, sigamos. Sigamos. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá. Vamos agora entrar numa parte interessante que é a classificação das preposições essenciais. Primeiro, o que são preposições essenciais? São aquelas preposições que em qualquer contexto, em qualquer situação, elas sempre são preposições. Ou seja, são as preposições propriamente ditas. Existe um grupo de preposições essenciais e que é fundamental que vocês decorem as preposições essenciais. Que pessoas são essas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. 17 preposições.
Alguns gramáticos vão trazer assim, ó. Per, por, tá certo? E vão contar como 18 preposições essenciais. Esse per, ou per, é uma preposição arcaica, da origem do português. Ou seja, não é mais utilizada no dia a dia como preposição. Todavia, é importante você saber, por exemplo, que ela serve para isso. Ó. Preposição per mais artigo a. Ah, pessoal, é pera. Não, é pela. Tá certo? Preposição per mais artigo o. Ah, pessoal, é pero. Não, é pelo. Vá sempre pelo preposição. Pelo não é pelo de animal, qualquer coisa. É pelo preposição. Tá certo? Não é pelo substantivo. Vá sempre pelo caminho mais simples. Né? Eu ia dizer pelo caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Certo? Pega a visão. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Muitas vezes os atalhos não nos levam ao nosso objetivo. Ou, por construirmos atalhos para chegar a determinados objetivos, deixamos de ver ou de passar por coisas fundamentais, né, que nos fortificariam para chegar, nos preparariam para chegarmos mais sólidos ao objetivo final. Às vezes você quer encurtar caminhos e acaba se dando mal no final, certo? Tem que ter muito cuidado com os caminhos fáceis. É fácil, tá muito fácil. Abra o olho, certo? Então vamos lá. Ante, após, até com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Olha só. Ante, após, até com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Agora. Ante, após, até com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Acabou. Ponha essa melodiazinha na cabeça e você nunca mais vai esquecer as principais preposições, que são as preposições essenciais. Tá certo? Você fica cantando mentalmente ali, ó. Tum, 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 tum. Ante, após, até com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Acabou. Depois que essa musiquinha entra no juízo, nunca mais você esquece. Certo? Nunca mais você esquece. Rapaz, estou na dúvida aqui. A preposição, vou saber. Ante, após, tum, tum, até com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Pronto. Memorizou. Acabou. Tá certo? Não, você vai cantar isso aí mentalmente. Só que mentalmente. Só. Tá entendendo? Você vai lembrar. Ou então muito baixinho, senão você está perturbado. Mas não tem erro. Não tem erro, porque depois de memorizar isso aí, você vai ter ali na sua cabeça, pronta a qualquer hora, a melodia com todas as preposições essenciais. Não tem como errar. Certo? Vou analisar a palavra. Peraí, é preposição ou não é? Vou cantar a musiquinha. Se tiver nesse grupo, é preposição. Tá certo? Observe. Observe aí, Raimundo. Essas são as essenciais, ou seja, são aquelas que são as preposições propriamente ditas, que pertencem ao grupo das preposições. Você bate o olho e diz,
essa palavra é preposição, e acabou. Só que existem as preposições acidentais. Ou seja, são aquelas que não fazem parte do grupo de preposições essenciais. São palavras que são de outras classes gramaticais, mas que em determinado contexto elas aparecem como ou aparecem exercendo a função de preposição, certo? Elas são de outra classe, mas acidentalmente exercem função de preposição. Esse tipo de palavra que exercem funções acidentais, ocasionais, esporádicas de preposições, elas geralmente iniciam adjuntos adverbiais. Ou seja, quais seriam? Como, consoante, conforme, segundo, durante, mediante, menos, salvo, exceto, afora ou fora, tirante, senão, inclusive, no sentido de exclusivo e inclusive, visto, malgrado e mesmo que. Tá certo? Olha só. Conforme o lucro auferido, a taxa será cobrada. Nesse caso aqui, eu tenho a preposição conforme, dando essa acidental, né? Dando ideia de conformidade. Durante a explicação, o aluno dormia. Era aquela Raimunda, pai? Dando ideia de tempo. Salvo aquela música, isso é bom. Dando ideia de exclusão, ou seja, exceto aquela música, excluindo aquela música, visto não ter se preparado, errou toda a sua apresentação. Dando a ideia aqui de causa, tá certo? Qual foi a causa de ter errado a apresentação? Foi não ter se preparado. Então, olha a importância que as preposições trazem para um determinado contexto. Para escrever isso aí é show de bola. Competência 1 aí vai agradecer bastante se você dominar essa parte, viu? Então, antes de passar para cá, veremos se temos perguntas. Não, não temos. Se não tem dúvidas, subentende que está tudo ok até aqui. Segue o baile. Olha só. As preposições, elas podem se combinar, elas podem se juntar a outras palavras e formar combinações e contrações. Qual é a diferença? A combinação, ela ocorre sem perda fonética. A combinação ocorre sem a perda de som. Fonética vem de fono, de som. Unindo a preposição a, por exemplo, com os artigos o e os, ou com o advérbio onde. Não resistir aos parques da cidade. Observe o que foi que houve aqui. Preposição a mais artigo os. Juntou os dois, aos. Houve alguma alteração de som? Não houve. Então, aí ocorreu uma combinação de uma preposição com um artigo. Vou aonde estão as pessoas? Aonde? Preposição a, quem vai, vai a. Então, esse a é uma preposição regida pelo verbo, quem vai, vai a. E aqui nós temos o advérbio de lugar, onde. Aonde. Aonde. Preposição, mas advérbio. Se uniram. Houve perda fonética? Não. Se não houve perda de som, se não modificou a pronúncia, é combinação. Tá certo? Já a contração acontece o contrário. Né? A contração de uma preposição ocorre quando ela se junta a um artigo ou a um pronome demonstrativo, ou ainda pronome oblíquo, tônico, mais um advérbio de lugar, todavia,
Diferente da combinação que não há perda fonética, na contração existe uma perda fonética. Ou seja, o som, a pronúncia é, entre aspas, prejudicada. Ou fica diferente, melhor assim. Observe, eu cursei o segundo grau no ano de 2000. Olha só, o que é no? É a contração da preposição em mais o artigo o. Observe que quando elas se juntaram, em mais o no, ou em mais o no, houve alteração de som. Nesse caso, eu não posso dizer que tem uma combinação. Existe aí uma contração. Tá certo? Mesmo caso para de, mas este. Deste ano não passa. Vou arrebentar na prova de linguagens. De, mas este. Juntou preposição de, mais pronome demonstrativo este. Deste, houve aí uma contração. Vote nele pela melhora da saúde. Nele, em mais ele, pela, expliquei agora há pouco, é a contração da arcaica preposição per, mas o artigo feminino a. Tá certo? Juntou os dois. Preposição, mais outra palavra. Eu vou facilitar para vocês. Mudou a pronúncia? Contração. Daqui ninguém me tira. Daqui é o quê? De mais aqui. Preposição é verbo de lugar. Juntou os dois, houve perda, contração. Juntou os dois, preposição, mas, por exemplo, um artigo definido ou advérbio on. Não houve perda, então é combinação, tá ok? Então, é só pensar nisso. Na combinação não há perda fonética, na contração, sim. Acontece ou ocorre uma perda fonética, tá certo? Sempre vindo conferir aqui no chat se temos dúvidas. Nada? Tudo ok? Tudo tranquilão? Segue o baile. Observe, detalhe importante aqui, viu? As palavras, elas possuem locuções, certo? Por exemplo, quando eu tenho uma preposição, mais um substantivo com o valor de adjetivo, um exemplo aqui, eu tenho uma locução adjetiva. Quando eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e um principal, exercendo o papel de um único verbo, eu tenho uma locução adverbial. E por aí vai. Com a preposição não é diferente. Existem as locuções prepositivas. O que é, pois, uma locução prepositiva? Primeiro, uma locução é sempre um conjunto de palavras, tá certo? Uma locução é sempre um conjunto de palavras. Sempre. Uma locução, vou apagar isso aqui, que a ideia não era essa, não. É trazer para cá. Uma locução é sempre um conjunto de palavras. A locução prepositiva é um conjunto de palavras com valor de preposição, terminado em preposição essencial. Olha só o que é importante. Olha só como é importante você decorar as preposições essenciais. Se eu digo que a locução prepositiva é um conjunto de palavras terminado em preposição essencial e você não conhece as 17 ou 18, se incluirmos o per, preposições essenciais, como é que fica a situação? Tá certo? Tem muito cuidado. Como é que se forma, então, a locução prepositiva? A locução prepositiva é a junção, ou a formação de um advérbio mais uma preposição. Por exemplo, longe de, advérbio, preposição. Perto de, advérbio, preposição. Além de, advérbio, preposição. E por aí vai. Então, a locução, enquanto a locução adjetiva é formada por, primeiramente, adjetiva. Um adjetivo, perdão, uma preposição mais um substantivo, como por exemplo, se eu digo assim, bolo de laranja,
eu tenho de mais laranja, preposição mais substantivo. Só que aqui, de laranja, está caracterizando o substantivo bolo. Então, eu tenho aí uma locução adjetiva. A locução adjetiva é formada por preposição mais substantivo. A locução prepositiva é formada por advérbio mais preposição. Na locução prepositiva, a preposição ela vai para o final. Primeiro vem o advérbio, depois a preposição. Tá certo? Tranquilão? Então vamos lá. Pode também acontecer o seguinte: a preposição invertida, no caso, mais um substantivo, ou um advérbio mais uma preposição. A par de, por trás de, em frente a, olha só, a preposição a aqui, e por aí vai. O que você tem que se ligar é nisso aqui. Ó. Existe sempre uma correspondência de sentido entre algumas preposições e algumas locuções prepositivas. Preste atenção, pois isso cai muito nas provas. Cai muito em provas. Há uma correspondência entre preposição e locução prepositiva. Olha só, na prática, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente comparar. Os livros estão embaixo da mesa. Locução prepositiva, embaixo de, embaixo da. É o mesmo, corresponde a os livros estão sob a mesa. Preposição essencial. Olha só. A mulher faz dieta a fim de, locução prepositiva, a fim de emagrecer. A mulher faz dieta para emagrecer. A fim de é o mesmo que para. Ou seja, a fim de, a locução prepositiva, a fim de, corresponde semanticamente à preposição essencial para. Seu filho está dentro de casa, dentro de, locução prepositiva, corresponde à preposição essencial em. Se o filho está em casa, ela está indo de encontro ao meu interesse. Se está indo de encontro, corresponde a contra. Vou parar aqui para falar sobre isso aqui de novo. Nós já falamos, teve uma aula sobre isso. De encontro a é diferente de ao encontro de. De encontro quer dizer sentidos opostos, quer dizer oposição, quer dizer que há choque. Meu pensamento vai de encontro ao seu. Se vai de encontro, nós estamos pensando de formas distintas. Se o meu pensamento vai de encontro ao seu, ele é contrário ao seu. Tá certo? Se eu disser, meu pensamento vai ao encontro do seu, quer dizer que eles estão em harmonia. Eles estão em concordância. Eles concordam. Certo? Não errem isso aqui, principalmente quando forem escrever. Tá certo? Ao encontro de harmonia, concordância. De encontro a oposição, choque, contrariedade, contraste. Certo? Continuando. Não discutimos acerca de futebol e política. Acerca de, a locução prepositiva acerca de corresponde à preposição essencial sobre. Não discutimos sobre futebol e política. Devido ao barulho, não dormi nada. A locução prepositiva devido ao corresponde à preposição essencial com o barulho, não dormi nada. Tá certo? Muita atenção nessa correspondência aí. E que você pode usar e deve fazê-lo na sua redação. Se você não quiser usar embaixo de, você usa sob. Outro detalhe importante, esse sobre aqui dá uma ideia de acerca,
Mas o sobre também, que sobre feio da porra que eu fiz aqui agora. Mas o sobre também pode ser visto como contrário de sob, tá certo? Sobre, em cima. Sobre, embaixo. Os livros estão sob a mesa. Se estão sob, estão embaixo. Os livros estão sobre a mesa. Se estão sobre, estão em cima. Tá certo? Em cima. Tá ok? Não esqueçam disso. Sobre é igual a em cima e sob é igual a embaixo. Tá certo? Foca nisso aí, que isso aí é importante. As preposições, elas têm seu valor relacional e o seu valor nocional. Olha só. Preposições com valor relacional são aquelas exigidas por verbos ou nomes. Ou seja, nomes. Quando a gente fala de nome em português, tem que ter isso em mente. Estou falando de substantivo, estou falando de adjetivo, estou falando de advérbio. Essas são as classes que representam os nomes. Tá certo? Então, a preposição de valor relacional, ela é aquela preposição que é exigida por verbos e nomes. É aquela preposição que eu preciso identificar, né, quando for estudar regência verbal e nominal. Já a preposição de valor nocional, elas não são exigidas por verbos nem por nomes. Elas apenas marcam relações semânticas, relações de sentido diversas, sem ser exigidas pelo nome ou pelo verbo, tá certo? Há três tipos de preposições de valor relacional, ou seja, exigida pelo verbo ou pelo nome. São as necessárias, as fixas e as livres. Ou melhor, fixas ou livres. Olha só. Relação necessária. Qual é? É aquela em que a preposição ela é exigida por verbos e nomes e que, ao ser exigida, relaciona-os aos seus complementos ou adjuntos. Tá certo? Observe. Assistir a vários filmes. Essa preposição aqui, ela é necessária. Por quê? Porque o verbo assistir, no sentido de ver, e nós vimos isso na aula de regência, rege a preposição a. Então, a preposição a, ela é exigida pelo verbo assistir. Voltei de para ti. A preposição de, ela é exigida pelo verbo voltar. Então, ela é necessária. Morei em lugares exóticos. A preposição em é exigida pelo verbo morar. Então, ela é necessária. A preposição com é exigida pelo adjetivo desgostoso. Então, ela é necessária. A preposição, agora não risca, de é exigida pelo advérbio diferente, ou diferentemente, no caso aqui, né? Então, ela é uma preposição de valor necessário, relacional necessário. Ela é exigida, ela tem que estar aí. É obrigatória. Eu posso até trocar, posso até pensar, né, esse necessária como obrigatória. Porque ela é exigida pelo verbo ou pelo nome. Ela tem que estar ali. Tá certo? Alguém usou aí necessária, né? O gramático usou necessária, mas obrigatória é um termo também bem peculiar. Relação fixa. A relação fixa é aquela em que a preposição ela não é exigida por nenhum termo, mas ela parece cristalizada em estruturas fixas da língua. Ou seja, desde que a língua foi criada, as preposições elas foram
introduzidas e ali ficaram. Por exemplo, de tempos em tempos, estudo para concursos importantes. Nem o de e nem o em eu posso chamar de relação necessária, porque não é exigida por verbo nenhum, nem por nome algum. Você é velho por acaso? Você é velho por acaso? Preposição por. Quem exigiu ela aí? Ninguém. Ela está aí só para fazer pose, como dizia Mussum, né? Tenho de passar na prova, hei de conseguir. Preposição relacional fixa, tá certo? Não é exigida por nenhum termo. Aparece cristalizada em virtude da estrutura fixa ou das estruturas fixas da nossa língua culta. Da língua culta, tá certo? Formal. Formal. A língua dos livros, dos dicionários, da gramática. E a relação livre? O que seria uma preposição de relação livre? A relação livre é aquela em que a preposição ela não é usada por motivação sintática, ou seja, ela não é exigida por termo algum também, mas apenas por razões estilísticas, ou seja, de estilo, para enfeitar o negócio. Não é necessária. Não é fixa. Ela está ali só para enfeitar. Olha só. Significa dizer que ela pode ser retirada da frase sem perda de sentido. Então, eu posso dizer, procuramos por uma pessoa desaparecida, ou eu posso dizer, procuramos uma pessoa desaparecida. Ambas estão corretas. Certo? A preposição por foi usada no primeiro caso por questão de estilísticas. Questão de estilo. Não é obrigatória. Tá certo? E nem faz parte da estrutura física da língua. Ok? Então, ela nem é necessária, nem é fixa. Ela é livre. Se ela é livre, ela pode ou não estar presente na construção. Ela é livre para sair da construção. Como aconteceu no caso do segundo exemplo de procuramos. Todos nós amamos a nossos filhos. Mas é uma preposiçãozinha livre. Pode estar aqui apenas por questão de estilo. Eu posso dizer, todos nós amamos nossos filhos. Até porque esse verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama algo ou ama alguém. Não tem preposição. Ah, professor, se eu disser assim, ó, amo a Deus. Pronto. Esse a aqui é o mesmo caso da preposição de relação livre. Ela não é, esse a não é obrigatório. Porque o verbo amar, ele não rege preposição a. Todavia, se eu for analisar sintaticamente isso aqui, eu vou dizer que a Deus é um objeto direto preposicionado. Ou seja, é aquele que a preposição não é obrigatória. Tá certo? Não esqueçam disso. Comeram do pão e beberam do vinho. Totalmente possível retirar essas duas preposições aí. Não vai alterar em nada no sentido da frase. Comeram o pão, beberam o vinho. Tranquilamente. De boa. Sem sofrimento. Sem estresse. E sem pantinho. E o valor nocional? Bem, a maioria das preposições essenciais, elas podem indicar três conceitos: de tempo, de espaço ou lugar e de noção. Quando se fala em noção... Opa! Tem um comentário aqui no chat da Letícia. Ela disse que não entendeu muito bem essa parte da fixa. Ela pergunta se ela já é determinada. Sim, essa fixa, ela surge por causa da estrutura da língua. Tá certo? Por exemplo, quando eu vou diferenciar fixa
da exigida pelo verbo, que é ou pelo nome, que é a necessária. E também, como eu vou diferenciar da livre. Vamos lá. A necessária, ela é regida, ela é obrigatória, porque o verbo ou o nome vai exigir. Como aquele caso que eu citei lá, por exemplo, do paralelo a, ou apto a. Se eu disser assim, por exemplo, vou facilitar. Se eu disser assim, ó, cremos em Deus. Observe que na frase cremos em Deus, esse em é uma preposição necessária. Por quê? Porque ela é obrigatória. E por quê? Por uma questão de regência verbal. Quem crê, crê em alguém. O verbo crer, ele rege a preposição em. Então, ela tem que estar ali. Ela é necessária. Tá certo? As preposições, como nós vimos agora, livres, como comeram do pão e beberam do vinho, elas são aquelas que também não são, que não são exigidas por verbos ou por nomes e que elas não fariam diferença alguma se estivessem na frase. Eu posso retirar ela da frase. Né? Comeram do pão e beberam do vinho. Eu posso dizer, comeram o pão e beberam o vinho. Já as fixas, por que elas são fixas? Qual a diferença entre a fixa e a livre? Tanto a fixa quanto a livre, nenhuma delas duas, nem a fixa nem a livre, é regida, é exigida, tá certo? Pelo verbo ou pelo nome. Então, o que difere a livre da fixa? A livre, ela pode sair da construção. A fixa, não. A fixa, mesmo não sendo exigida, ela tem que estar ali por uma construção da língua, pela estrutura da língua. Se eu tirar, vou voltar para cá o slide. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para o slide aqui. Anterior. Olha só. Aí vai. Aqui, ó. Olha só. Se eu retirar a preposição fixa, a frase perde o sentido. Ó, tempos, ou então, você é velho, acaso, ou então, tenho passar na prova, e conseguir, ou então, ao sair de casa, manhãzinha, observe, construir todas retirando as preposições fixas. A frase perdeu o sentido. Ela é fixa pela estrutura da língua. Ela tem que estar presente, apesar de não ser exigida. Tá certo? Observe que as palavras que as antecedem não exigem que elas estejam aí, diferentes das necessárias. Tá certo? E as livres, como eu falei, o que vai diferenciar a fixa da livre? Olha só, nem a fixa nem a livre, nenhuma delas é exigida por termo algum. Tá certo? A fixa está ali por uma construção, por uma cristalização da estrutura da língua. Tem que estar ali, mesmo não sendo obrigatória ou exigida. Obrigatória ela não é exigida. Ela é fixa ali, em virtude da construção da nossa língua. A livre, não. A livre, ela não é fixa, ela não é presa à estrutura da língua. A fixa é presa à estrutura da língua. A livre, o próprio nome já diz, ela tem toda a liberdade para aparecer ou não na construção, sem prejudicar o sentido da frase. Olha só. Procuramos por uma pessoa desaparecida. Beleza. Procuramos uma pessoa desaparecida. Olha só. A livre, eu posso retirar ela da frase. O mesmo não acontece com as fixas. Quando eu, nessa construção aqui, eu tenho de passar na prova. Se eu tirar o de, tenho passar na prova. A frase perde totalmente o sentido. Tá certo? Tranquilo aí, Letícia? Deu para clarear? Pronto, show de bola. E a fixa, ela é determinada pela construção da língua. Apesar de não ser exigida por um nome ou por um verbo, ela tem que estar ali. Se ela sair dali, a fixa, ela perde o sentido. A frase perde o sentido. Tá certo? Já a livre, ela pode ir ou pode não ir, ela pode ir quando ela quiser. Vamos lá. Valor nocional.
preposições essenciais, somente elas, viu? Acidentais não. Elas podem indicar tempo, lugar ou noção. Quando se fala de noção, é causa, matéria, modo, instrumento, tal, tal. Olha só. A preposição a pode indicar tempo, pode indicar lugar e pode indicar noção. Daqui a 50 anos, sair do Japão para chegar a seu coração e as crianças africanas morrem à fome. Dando ideia de causa, só desenhava a lápis, dando ideia de instrumento. A preposição ante pode ser com sentido de lugar ou de noção. Refrescou-se ante o ar-condicionado. Lugar. Ante a falta de dinheiro, teve que trabalhar. Noção de causa. A preposição após dá a ideia de tempo e de lugar. Após aquele pesadelo, decidiu ficar acordado. A riacho após a cidade. A preposição até pode indicar tempo, lugar ou noção. Sentido de tempo eu tenho. Eu sei que vou te amar até o último suspiro. De lugar, o terreno vai até aquela cerca. E de limite, já escalaram montanhas até 4.000 metros. Preposição com. Observe que estamos vendo somente as preposições essenciais. Valor nocional das preposições essenciais. Pode indicar tempo, o com pode indicar lugar, pode indicar noção. Com mais de alguns minutos, a carne estará assada. Tempo. Há um pote de arco-íris nas mãos de um gnomo com o fim do arco-íris. Lugar. Todo gado sofreu com a seca. Noção de causa, vá com Deus. Noção de companhia. Contra, lugar e noção. Levei a mão contra o rosto. Fui contra a correnteza e me cansei. Aqui dando ideia de direção. Não tenho nada contra você. Dando ideia de oposição. A preposição de tempo, lugar e noção. De pequenino é que se torce o pepino. Venho de Cipó, lá no Maranhão. Não mais se falou de futebol. Que no caso noção de assunto. Não mais falou sobre futebol. Mesma coisa. Mesma ideia. Desde pode ser tempo, lugar e noção. Brahma fabricada desde o século XIX. Lugar, dando ideia de lugar, seguiram fugitivos desde a Inglaterra. E de noção, desde o mais alto ao mais baixo, puderam entrar no evento, dando a noção de gradação. Em pode ser lugar e tempo e também noção. E o mundo acabou em 2012. Brincaram nas árvores quando criança. Comprei uma TV em cores. Noção de qualidade ou de tipo. Eu a pedi em casamento. Finalidade. Preposição entre. Pode dar uma ideia de lugar, de tempo, de noção. Entre 82 e 2012, havia evoluído como homem. Estou entre os arbustos. Entre o louro e o moreno, ela escolheu o segundo. Aqui dando a noção de alternativa. Preposição para também pode ser de tempo, lugar. Pode ser não, pode ter um valor nocional de tempo, lugar e noção no sentido de finalidade. Vou deixar para outra semana. Vá para o inferno. Nasci para ser professor. E se para, dando ideia de finalidade. Lugar, perante, lugar. Só sossega perante a TV. Perante a lei, todos são iguais. E o povo, tempo, lugar e noção. Você ficou desacordado por alguns minutos. Arrastaram-me pelo campo. E envio por e-mail, ainda hoje, os meus dados. Esse e-mail aqui, esse por, dando ideia de meio. O meio pelo qual ou por onde eu vou enviar os dados. A preposição sem indica noção. Como você consegue viver sem dinheiro, mesmo trabalhando?
O sem dando a ideia aqui de privação ou de ausência. A preposição sob dá a ideia de tempo. Sob o reinado de Luís XIV, tudo era diferente. De lugar, o corpo foi encontrado sob, embaixo, sob os escombros. E de noção, saiu do palco sob vaias. Aqui a mesma preposição dando outro sentido, empregada em outro contexto, dá outro sentido. Noção, no caso aqui, de modo, diferente de sob os escombros, que significa embaixo dos escombros. Preposição sobre pode ser lugar, tempo e noção. Tempo, sobre um período de 8 meses, a gramática ficou pronta. De lugar, viajava sobre as nuvens sempre que podia. Amo a Deus sobre todas as coisas. E dando ideia de assunto, o lugar sobre o qual ele discorria era apaixonante. E, por fim, a preposição traz. Segundo alguns gramáticos, essa preposição é arcaica. Só é usada nas locuções adverbiais, para trás, por trás, e na locução prepositiva por trás de. Alguns gramáticos dizem que essa preposição aí está quase em desuso. É arcaica, é antiga. E só pode ser usado nesses casos aí. Então, tem o seguinte exemplo. Ele ficou para trás, chegou por trás e ficou por trás de todos. Para trás, por trás e por trás de. Somente esses casos em que a preposição traz é aceita, é estudada. Tá certo? Segundo, claro, alguns gramáticos. Beleza? A língua portuguesa é show, né, Henrique? É massa demais. A língua portuguesa, ela é rica, né? E por mais que a gente estude, a gente nunca sabe de tudo. Nem de português, nem de nada, na verdade, né? Mas é fantástica, é fantástica. E aqui é só o grosso. É bem mais complexa, é bem mais rica. Gente, estamos aqui chegando ao fim dessa aula, né? Agora eu estou aberto aí a dúvidas para quem tiver. Quem não tiver, é só ir procurar janta, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje, que tenha sido claro, eu possa ter conseguido transmitir os conteúdos de forma clara, né? Que vocês possam ter entendido para quando praticarem, aprender. Tá certo? Valeu, grande Raimundo Santana. Valeu, Tarbo. Onde está o Jefinho? Pronto, o Raimundo. Eu tô aqui. Show de bola. O Raimundo aí agora vai pegar a papa, viu? Vai comer o peixe. De cada Agora. 10 palavras que o Raimundo fala, 12, não é nem 11, 12 são Comida. comida.